A base, né? É a base da nossa conexão com, com o mundo espiritual, né? Você pode fazê-lo mentalmente, apenas em pensamento, mas a força que uma prece tem é muito grande. Então, a gente vai ver, no decorrer dessa aula, até pesquisas científicas, né? Que reportam a prece como um um medicamento para todos nós. Então, muito obrigada mais uma vez. Nesse livro do Chico Xavier, é aquela série evangélica, né? Vinha de Luz, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida. São 4 livros. O Chico, o Emmanuel, dita ao Chico em sua mediunidade, no capítulo 149, exemplificando o que está na própria Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, 4, versículo 31. A força que acontece quando você reza e fala assim: e tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aqui é a linguagem da Bíblia mesmo, né? Ou seja, todos tivemos força, todos nos melhoramos. Então, nesse Atos dos Apóstolos, eles falam que os apóstolos, havendo orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. E o que significou isso? Iluminou-se-lhes o anseio da fraternidade, de ajudar alguém. Engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores, né? Você sempre eleva o seu pensamento, a sua vontade de ajudar, e a energia santificadora felicitou-lhes o espírito. Então, quanto mais a gente aprende, né? É muito importante que nós ensinemos as crianças, né, a rezar, a se conectar, é muito importante. Então, essa oração oriunda dos pensamentos são paredes, às vezes, onde a gente se enclausura, ou asas que a gente consegue voar para o alto, né? Então, como pensa, a gente vive. A nossa vida íntima, ela representa o nosso lugar. O lugar, então ele diz assim: recolhe-te e enxergará o limite de tudo que te cerca, e expande-te e encontrará o infinito de tudo que existe. Então é importante nós estarmos sempre abertos, né? Uma vez que nossos pensamentos nos direcionam, nos colocam em lugares diferentes, sejam bons ou maus, é importante estarmos sempre prestando atenção. O próprio Chico, ele fala: quando ocorrer um pensamento ruim, imediatamente substitua por um bom. Não o deixe corporificar. Então, para que nos elevemos com todos os elementos desta órbita em que nós habitamos, não conhecemos outro recurso além da oração, da prece, que pede luz, amor e verdade. A prece, ela traduz uma aspiração ardente de subida do espírito por meio do conhecimento e da virtude. Ela é uma força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Então, é muito importante, fica aqui uma grande dica para que nós, quando entremos em nossos ambientes de trabalho, que façamos uma prece. A gente muitas vezes, quantas vezes você chega cedo no trabalho e sente uma energia meio ruim, meio pesada, né? Então a gente não sabe quem esteve ali. Às vezes você sabe o plano encarnado, mas os desencarnados que estiveram ali por algum motivo, muitas vezes eles precisam também de um pouco de luz, um pouco de paz, um pouco de orientação, né? Eu, como trabalho em alguns locais que têm
círculo de médicos, né? Um vem, atende, outro vem, atende. Então, é feita a limpeza material. Então, eu sempre procuro, entrando, respirar fundo, fazer a minha conexão e fazer uma prece mentalmente. Que a gente percebe que dá uma limpada. Tem pessoa que é mais leve, aquele dia foi leve o trabalho, mas é muito importante que nós rezemos quando chegarmos no nosso trabalho. Dá uma diferença, sim, muito grande. Tem até um livro, eu não sei se é A Libertação, do André Luiz, que a moça vai a um consultório médico e o médico está nervoso e não consegue fazer o diagnóstico direito, está sem paciência. E ele fala assim no livro: ah, se os médicos orassem. Não só médico, viu, gente? Falando pela minha área, mas qualquer pessoa, né? A gente precisa dessa força. O culto à prece é uma marcha decisiva. E, gente, é um hábito, como tudo. Os hábitos de higiene pessoal que a gente pratica, também seria interessante ter esse hábito. A oração vai renovar o indivíduo para a obra de Deus no dia a dia, e sem que nós não percebamos essas questões. Então, por exemplo, às vezes você faz o seu propósito, a sua proposta reencarnatória, né? Se reencarna, quando eu reencarnar na figura de tal pessoa, né, naquela individualidade, eu vou ter esta X tarefa kármica, proposta kármica. E muitas vezes a gente vai se desviando, vai, ao invés de ir para o plano A, vai para o B, vai para o C. Então, quando você estiver meio perdido, fala, mas eu não faço aquilo que eu amo, eu não faço aquilo que a minha alma pede, faça uma oração. Ela vai te redirecionar às suas propostas kármicas. Porque a gente fazer por pouco tempo algo que não é que a nossa alma não deseja, até vai, mas muita gente passa a vida toda sonhando com o dia da aposentadoria. E às vezes, gente, esse dia não chega, né? Não só hoje pelas leis, que estão mais difíceis, mas também, sobretudo, porque às vezes ocorre uma morte prematura, uma passagem. No Livro dos Espíritos, na questão 658, a pergunta é meio óbvia, né? A prece é agradável a Deus? Claro que sim, né? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração. Por quê? Para Deus, a intenção é tudo. Até se você vai acender uma vela, acender um incenso, fazer essa oração, alguma coisa que você vai fazer, o que a mente, né, o Amit Goswami, aquele indiano que mora nos Estados Unidos, tem muitos livros, ele fala assim: o universo é construído de energia e intenção. A energia está aqui. A intenção, você que impulsiona. Por isso que nós temos o livre-arbítrio, né? Nós contamos muito com o auxílio espiritual, mas quem dá o start é a nossa vontade, a nossa intenção. Para Deus é tudo. É agradável a Deus quando é proferida com fervor, sinceridade e, sobretudo, humildade para receber o que nós merecemos. Pode ser de coração ou uma prece lida com fé. No Livro dos Espíritos, na questão 659, ele diz o seguinte: qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. E pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Já na questão 660, ela diz assim: ela torna o homem melhor? Sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, o próprio Pai Nosso, né?
e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. Então, eu me lembro uma vez de um livro, há muitos anos que eu li, ele contava que as pessoas que têm o hábito da prece, quando você faz a oração, o seu caminho segue um atalho. Então, a espiritualidade amiga já está tão acostumada a te atender, familiarizada com você. Então, o caminho segue um atalho, ao invés de ir, por exemplo, via Castelo Branco e Perinha, né? Então, é um socorro jamais recusado quando o pedimos com sinceridade. E ele diz, continuando a próxima questão, olha o que Kardec diz. As boas ações são as melhores preces, né? Então, a gente reza e faz a ação necessária, né? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, ele diz assim: por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as haveis de ter, e assim vos sucederão. Então, em Marcos, no capítulo 11, versículo 24, ele diz assim que a gente deve pedir mesmo, né? Quando a gente pede algo com fervor, antes de mais nada, você vai estar intencionando aquele pedido. Então, como o universo é constituído por energia e intenção, se você coloca a sua intenção ali, com certeza haverá uma resposta. Deus concede os recursos necessários para os enfrentamentos. Ninguém, gente, vai ficar pedindo para passar, por exemplo, num concurso público, num vestibular de medicina, e não fazer a parte dele. Deus concede os recursos para os enfrentamentos. Então, se você está doente, se você está com alguns distúrbios metabólicos, você precisa fazer exercício, ou você está no processo de reabilitação em fisioterapia por alguma questão, né? Ortopédica, neurológica, Deus vai conceder o bom profissional, o equipamento, mas nós teremos que fazer a nossa parte. Por isso que é importante, qualquer coisa que você queira fazer, que você, por exemplo, também não está acostumado com aquela rotina, você pode também fazer uma prece, para que você comece aquele novo ritmo. Às vezes, gente, o nosso cérebro é engraçado. A gente tem muita dificuldade para imprimir um novo ritmo na vida, tá? Porque o que o cérebro quer fazer, por exemplo? Ele quer poupar energia. Então, se você vai imprimir um novo hábito na vida, ele já começa assim, mas o exercício vai doer, mas vai cansar minha cabeça, vai tomar meu tempo esse estudo, né? Então, na verdade, ele precisa entender através de você mesmo, depois que você fizer o que é preciso iniciar, dar o pontapé, né, perto da copa aqui, pontapé inicial, ele vai acabar percebendo que você, na verdade, que essa atitude nova, ela dá prazer, libera endorfinas, libera neurotransmissores. Então, o que vai acontecer? Você precisa provar para ele que não vai só gastar energia, que vai ter energia boa também. Então, porque a nossa tendência de seres humanos é de jogar para frente, de procrastinar. Mas a gente tem que provar para o cérebro que ele vai ter a recompensa dele. No livro Evolução em Dois Mundos, de Chico e Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz, ele diz assim é que orar em nosso favor é atrair a força divina para a restauração de nossas forças humanas. Então, é como se você pegasse a sua centelha divina e amplificasse
E orar em benefício dos outros ou ajudá-los por meio da energia magnética, que acaba sendo a prece, à disposição de todos os espíritos que realmente desejem servir, será sempre assegurar-lhes as melhores possibilidades de autorreajustamento. Às vezes acontece que a gente está atendendo um paciente e muitas vezes a gente se compadece, né? A gente se compadece muito, né? Porque é uma situação grave, às vezes é a volta de um câncer, às vezes é a falta de resposta, uma doença degenerativa grave. E aí eu sempre falo assim, eu vou rezar por você, tal, 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 né? E às vezes na hora eu falo, ai meu Deus, que eu consiga, né? Às vezes dá tempo de anotar o nome, às vezes não dá. Mas só de eu estar com aquela intenção de você desejar o bem, você desejar a melhora para aquela pessoa, já funciona, gente. Nós não estamos sozinhos. Nós temos muitos espíritos benevolentes à nossa volta, que estão torcendo justamente o grande compromisso dos nossos mentores é com a nossa evolução, porque a evolução deles vai depender da nossa. E, quem sabe, até numa próxima, nós estaremos na figura de mentor e ele de aluno, né? Companheiro que vai exercitar uma nova jornada. Então, eu acho assim, a gente tem que ter muita responsabilidade em tudo que nós fazemos, porque eles estão muito à nossa disposição, estão muito querendo nos ajudar, vibram com as nossas pequenas conquistas, né? Então, eu acho que é importante a gente estar sempre se lembrando disso, do trabalho, do esforço dele. Isso, muitas vezes, quando nós estamos um pouquinho mais abatidos, desanimados, acaba nos ajudando. Fala, poxa vida, né? Tem tantos querendo que eu evolua e eu aqui fazendo o corpo mole, né? Também nesse livro aí, no capítulo Esforço e Oração, é um trecho do São Evangelho de Mateus, capítulo 14, 23. Esse livro, eles trazem o Evangelho. Eu fui católica há muitos anos e quando eu comecei a ler esses livros, eu falava assim, nossa, mas é a homilia que o padre faz. Porque o padre lê as leituras, lê o Evangelho, né? Na Bíblia mesmo. E depois ele faz uma discussão, um paralelo ao mundo atual. E, na verdade, é assim, despedida da multidão, Jesus subiu ao monte a fim de orar à parte. Jesus. E chegada já à tarde, estava ali só. Então, o próprio Cristo tinha esse hábito de recolher-se. E nesse livro ele diz assim, a oração ilumina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Então, através deste texto aqui, de Jesus colocar-se à parte para rezar, ele coloca o seguinte texto aqui, ó, cuida dos teus deveres, porque para isso permanece aqui no mundo. É para nós evoluirmos. Mas nunca, desculpe, faltou ele aqui, nunca te esqueças deste monte, localizado em seus mais nobres sentimentos, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Então, Cristo foi brilhante em todas as menores ocasiões, as mínimas, ele dava exemplo para nós. Então, é muito importante que nós aquietemos nossa mente através de respirações, né? Silenciemos nossos pensamentos. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre isso. Aí eu trouxe algumas coisas da ciência. Estudos científicos de relevância internacional demonstram que a prece e a oração são demasiadamente eficazes no controle de muitas atividades cerebrais. Eles aumentam a espessura da córtex de várias áreas que vão auxiliar nossa inteligência, nossa empatia,
nossa memória, o controle emocional e a criatividade. A área pré-frontal cerebral é a área que rege nossos valores éticos, é o nosso filtro, tá? Por isso que também muitas doenças degenerativas alteram essa área pré-frontal e a pessoa fica sem filtro mesmo. Em várias doenças. Então, é ligada à nossa ética, valores morais e controle, sobretudo, de nossa impulsividade. Tem um livro da doutrina espírita que ele fala Alquimia da Mente. Lembre, Alquimia da Mente. Ele fala que você desenvolver a prece, exercitar, você desenvolve o lobo frontal, onde está esse córtex, essa camada do pensamento. E ele diz o seguinte, que desenvolvendo esta área, você desenvolve a coisa principal que nós viemos. Nós nascemos como seres humanos para desenvolver uma coisa muito importante, chamada amor incondicional. Né? Então, o amor incondicional que Jesus exemplificou em toda a sua vida, para nós, é a nossa meta. É claro que irão milênios, né, gente? Para a gente conseguir esse feito, né? Chico Xavier, por exemplo, já dispunha, o Divaldo, né? Tanto é que a gente vê essas pessoas tão maravilhosas, né? A gente se sente um nada, né? Uma formiga, uma ameba, aliás. Eu me lembro que eu fui assistir o filme Divaldo e eu fui sozinha. E aí acabou o filme, fiquei tão envergonhada por aquilo que eu era, né? É aquele ser tão maravilhoso, que eu fiquei um tempão no cinema lá, com vergonha de sair chorando daquele jeito. Aí eu vi que tinha mais uma meia dúzia de pessoas na frente chorando também. Falei, gente, tem mais uns loucos aqui, né? Sabe quem eram? Eram as pessoas do meu grupo mediúnico. Na época eu trabalhava no Bezerra de Veneza. Falei, gente, vocês tiveram a mesma sensação? Quem fale? Então, claro que tem os grandes missionários, né? Então, nesta ciência e prece, foram feitos estudos científicos relacionados a métodos de imagem em tempo real que demonstram o cérebro funcionando, tá? E demonstraram um aumento do metabolismo, que é da circulação, nesta área pré-frontal durante a prece e meditação. Aqui é um estado basal, tá? Então, vocês vão olhar essas cores aqui, que estão... Aqui você vê que o vermelho é a alta do metabolismo, então aqui você tem um espaço, aqui você tem um espaço, aqui você tem um pouquinho só. Quando você, após a meditação e oração, eles falam que podemos extrapolar esta avaliação, olha o que aconteceu com os vermelhos aqui, ó. Preencheu tudo para cá, veio para cá. Isso é um estudo antigo, isso aqui é até foto de internet, tem coisas muito mais modernas, né? E também estudos científicos demonstram um aumento de neurotransmissores, né, que são os químicos de nós, as substâncias químicas que circulam em nossa corrente sanguínea durante a prece. Então, aumentando as endorfinas, dopamina e o GABA. O GABA é o principal neurotransmissor calmante do cérebro. Ele acalma tudo. Então, às vezes, você está querendo ter uma ideia boa, né? Só que você está assim, isso, aquilo, vem um monte de coisas na cabeça. Então, você aumentando a produção de GABA, por exemplo, os calmantes tipo Rivotril, benzodiazepina, eles fazem a via GABAérgica, ou seja, eles dão o calmante. E a resposta da prece, gente? E a resposta? No livro Vinha de Luz, do Chico também, no capítulo 166, existem respostas do alto. Então, ele diz assim, Jesus, em São Lucas, no capítulo 11, versículo 11,
Ele diz: e qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, né? Seu filho vem para você e pede uma coisa, você dá uma outra totalmente diferente, ruim. Então, o que acontece? Se Deus é nosso Pai, sempre o que virá será aquilo que nós precisamos. Às vezes não é aquilo que nós queremos. Ele diz assim: nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta, mas nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. Então, às vezes, em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é um aviso benéfico e a doença é um recurso para a nossa salvação, né? Então, às vezes, eu já falei várias vezes para o paciente, um exemplo bobo, né? Às vezes, doutor, eu fui ao médico, estou com hipertensão, estou com problema cardíaco, né? Aumento de colesterol, tá. E o que acontece? Ele pediu para eu fazer uma dieta e fazer exercício. E eu falei, mas que bom, né? Daqui uns meses você vem me contar quão mais feliz você estará e quão mais disposto você estará diante disso. Então, às vezes, vêm algumas questões para nós trabalharmos, mas é aquela coisa, o cérebro quer descanso, quer poupar energia, né? E a gente também, né? Nós estamos lá na sintonia com os nossos neurônios lá. Então, gente, nem sempre aquilo que a gente precisa, às vezes vem um acidente, e você fica 2 meses parado, em repouso, né? Quanta coisa você pode fazer, né? Até caridade você pode fazer. Você pode rezar para as pessoas. Hoje tem inúmeras maneiras de você se comunicar via internet. Você pode ajudar e às vezes é o seu momento de fazer algo diferente. E muitas vezes nessas paradas a gente descobre talentos da gente, né? Eu não imaginava que eu fazia isso. A pessoa fala, nem eu, viu? Ou seja, às vezes vem um desconforto que é para você, né, desenvolver aquele quesito que ainda não desenvolveu. Né? Eu acho importante, tem uma oração acho que é no Evangelho, que fala que a gente deve pedir para a espiritualidade tirar o véu dos nossos olhos que nos impedem de ver aquilo que nós somos mesmo, aquilo que nós precisamos melhorar. Em quais quesitos nós estamos aqui na Terra para um contribuir com o outro, né? Às vezes você domina muito um assunto, tem facilidade para aquilo, e o seu cônjuge, o seu filho, seu irmão, seu pai, sua mãe, né? Enfim, vizinhos, colegas de trabalho, não tem. Então, por isso que é muito importante, gente, que nós não deixemos de nos comunicarmos uns com os outros. A grande chave da nossa evolução é a gente estar conversando, evoluindo, porque e hoje a gente vê muita gente passa sempre com o celular na mão, não fala um oi, não, né? Eu lembro que quando ia no consultório, nos meus antigos consultórios, a gente assinava revistas, deixava livros, as pessoas trocavam figurinha, né? Então, hoje é um isolamento, e não foi para isso que nós viemos. Porque às vezes você está escondendo ali, deixando de exercitar o seu talento. Aí, como harmonizarmos nossos espíritos para a prática da prece? Aquietarmos nossas mentes e pensamentos, aqui entram as técnicas respiratórias, determinarmos um horário calmo para a prática diária, para tornar-se um hábito, gente. Fazermos leituras edificantes prévias e a seguir preces. Contato físico, olha aqui, gente, ou imaginário com a natureza. Montanhas, mares, cachoeiras, árvores e flores.
Esse contato, o seu cérebro físico, ele não sabe se é ficção ou verdade, muitas coisas, muitas informações. Então, se você estiver num local, não tem natureza ali, mas você se reporta a uma montanha, a uma cachoeira, a umas flores, e você troca, respira fundo e troca energia com aquilo. É como se você estivesse no local. Então, isso é uma harmonização boa para você iniciar a prece. Alguém aqui já foi no centro Ivanzinho, Ivan Santos de Albuquerque, na Vila Santana? Eles têm essa prática. Eles fazem, depois do estudo, a gente vai para a sala de passe e antes de dar os passes ou receber, a gente faz, através de umas músicas, umas conexões com a natureza. E é impressionante como melhora. Colocação de uma música calmante, colocar-se, gente, em gratidão, primeiro. Agradecer, o que significa esse verbo? Deixar a graça descer. Qual é a graça? É o pedido. É a bênção que você quer. Então, colocar-se em gratidão é muito, muito, muito importante. E depois, se necessário, fazer o pedido. Pedir sabedoria e força para aceitar aquilo que não pode ser modificado, né? Então, agora, essa semana, na quarta-feira, meu irmão sofreu um acidente e teve um infarto, uma morte fulminante, e ninguém estava esperando, né? E não era uma doença degenerativa, consultiva, que a gente vai se despedindo aos poucos. Então, é muito importante que a gente peça mesmo força e sabedoria para entender esses desígnios, entender que aquilo era a melhor situação para aquele ciclo que já estava se findando aqui na Terra. O que também harmoniza espírito? Tratamentos espirituais, gente. Esses tratamentos que a gente faz aqui, a fluidoterapia, o tratamento de atendimento fraterno, né? Terapias integrativas, utilizadas para acalmar nossos pensamentos. Hoje em dia tem até aparelhos. A nossa glândula pineal é a glândula de conexão com o mundo espiritual. É o nosso roteador de Wi-Fi. Então, a glândula pineal tem aparelhos hoje que usam, que emitem ondas que deixam a pineal sem estresse para que ela consiga funcionar em harmonia. Práticas de yoga, alimentação frugal. A alimentação frugal, gente, ela sutiliza nossa energia. Tanto é que alguns centros que fazem cirurgias, até reuniões mediúnicas, eles pedem para o paciente, para o consulente, para o frequentador, se abster da carne, né? Porque a carne densifica muito o nosso perispírito. E se você tem uma energia mais sutil, né? Porque existe em nosso corpo uma correspondência célula física com célula do perispírito. Então, as coisas vão se passando uma na outra. Então, às vezes você quer, poxa, meu mentor não me atende, mas eu estou bebendo o tempo todo, estou usando uma droga, estou exagerando na comida, na bebida, óbvio. Então, você densifica o seu perispírito. Isso você impede com que haja, desculpe, a sintonia para que você receba os benefícios desses mentores tão maravilhosos. As terapias florais, ó, eu trouxe aqui, aproveitei para dar uma receitinha. Médico adora passar receita, né? Mas isso aqui é bem tranquilinho. É o floral de Minas. É o floral de Minas, são as essências das flores que promovem uma mudança vibratória na no nosso corpo de energia e passa para o nosso corpo físico. É a fórmula do 7º chakra. Nós temos 7 chakras, né? Cada chakra está ligado a uma glândula, a um plexo nervoso que vai energizar uma glândula. Então, o 7º chakra, ele vai energizar a glândula pineal.
que eu acabei de falar. Por isso que ela é a glândula da nossa conexão com o mundo espiritual. É uma prática boa de oração. Gente, eu estou quase terminando. Eu trouxe uma prece muito, muito bonita de Leon Denis. Vou falar só um pouquinho aqui sobre ele, né? Aprendeu a conhecer a doutrina espírita aos 18 anos, apaixonou-se e depois que Kardec faleceu, ele se tornou o maior divulgador da doutrina espírita. Ele era visto como um filósofo do espiritismo. O Kardec, ele era um pouco mais pragmático, um pouco mais cientista. Leon Denis era puro afeto, era um amor muito grande, escreveu muitos livros. Aos 60 anos ele ficou cego completamente, mesmo assim permaneceu mais 21 anos escrevendo livros, ditando para auxiliares. Então ele tem uma obra muito extensa sobre diversos assuntos, mas todos permeando o nosso processo evolutivo e a nossa caminhada aqui da Terra. Então, ele diz uma coisa muito bonita, que peça mesmo, ore mesmo, que nenhuma lágrima deixará de ser investigada e atendida. Tão bonito, né? Então, eu vou ler esse livro, essa oração, acho que eu vou ficar aqui, talvez eu enxergue melhor. Se eu estiver na frente de alguém, é a prece dele. Se a gente pudesse ter essa prece, fazê-la todos os dias, seria um grande ganho para todos nós. Então ele diz assim: ó bom Deus, bom Pai, fonte de todo poder, toda sabedoria, de todo amor, Espírito Supremo, cujo nome é luz, nós te oferecemos nossos louvores e nossas aspirações. Que eles subam a ti como o perfume das flores, como os odores inebriantes dos bosques sobem para o céu. Ajuda-nos a avançar na senda sagrada do conhecimento para uma compreensão mais alta de tuas leis, a fim de que se desenvolva em nós mais simpatia, mais amor pela grande família humana. Porque nós sabemos que pelo nosso aperfeiçoamento moral, pela realização, pela aplicação ativa em torno de nós e em proveito de todos da caridade e da bondade, aproximar-nos-emos de ti. Mereceremos conhecer-te melhor e comungar mais intimamente na grande harmonia dos seres e das coisas. Ajuda-nos a nos desprender da vida material, a compreender, a sentir o que é a vida superior, a vida infinita. Dissipa a obscuridade que nos envolve. Depõe em nossa alma uma centelha deste fogo divino que aquece e abrasa os espíritos das esferas celestes. Que a tua doce luz e com ela os sentimentos de caridade e paz se derramem sobre todos os seres. Assim seja. Leon Denis. É coisa linda, a gente fica arrepiada, né? Toda vez que eu leio, eu acho assim uma coisa muito bacana. E, na verdade, a prece, só para finalizar aqui, é a nossa conexão com Jesus. Muitas vezes o Cristo fala através do silêncio de nossos corações. Gente, basta perguntar, né? O Deepak Chopra, também um grande filósofo, médico, ele fala que a gente podia exercitar. Você pergunta alguma coisa, se você sentir no coração uma energia bem sutilzinha, é para você fazer, devo fazer isso. Se você sentir um ataque cardíaco, uma pressãozinha,
já não seria interessante fazer aqui. Ou seja, todo o tempo nós estamos conectados. Só que hoje, gente, as pessoas estão desconectadas de si. Por isso, muita depressão, muita ansiedade, né? Muita separação, muita inimizade entre pai e filho. É pela desconexão de si próprio e, sobretudo, de Deus. Então, Cristo fala através do silêncio e que possamos a cada dia estarmos mais conectados com o nosso Divino Mestre, para que as nossas ações sejam facilitadoras para construirmos nosso caminho evolutivo de amor, de luz e auxílio fraterno. Muito obrigada a todos. Espero não ter falado muito rápido ou muito lento, que hoje eu estava cheguei meio aceleradinha. Mas a espiritualidade acalma na hora, viu? Obrigada, então, viu?